Bom dia a vocês que estão assistindo a nossa apresentação, que será a respeito do mecanismo de parto nas cefálicas fletidas. Os integrantes do grupo são Iago Queires Silva, Leonardo Busanello Mata Alves e Leonardo Busti Justino. O que seria o mecanismo de parto? Seria o conjunto de movimentos passivos desempenhados pelo feto para que ocorra o nascimento. Para ficar de uma forma mais didática, ele é dividido em 6 tempos, sendo eles insinuação, descida ou progressão, rotação interna, desprendimento cefálico, rotação externa e, por fim, desprendimento das espáduas e do polo pélvico. O primeiro tempo é chamado de insinuação. Ele nada mais é que a passagem do diâmetro biparietal pelo estreito superior. A sutura sagital, ela é a linha de orientação nos casos das cefálicas fletidas. E no início da insinuação, a sutura sagital tende a estar no diâmetro transverso do estreito superior. Nós não conseguimos saber exatamente em que momento ocorre o início da insinuação por meio do exame, porque não conseguimos palpar o estreito superior, mas sabemos exatamente o momento em que terminou a insinuação, porque o fim dela é o momento em que podemos palpar o ápice da cabeça fetal no nível das espinhas isquiáticas, no plano 0 de Lee. Explicando um pouquinho sobre os planos de Lee, com base nessa imagem aqui, temos que o plano das espinhas isquiáticas é o plano 0. Tá? O que estiver abaixo das espinhas, nós damos o sinal de positivo e o número é a distância em centímetros. O que estiver acima, a gente dá o sinal de negativo e o número em centímetros também. Na insinuação, o feto executa 3 tipos de movimentos, que abordaremos agora. O primeiro é a flexão. A contração do útero impele a cabeça ao estreito superior. Assim, é uma redução dos diâmetros. Como podemos analisar nessa imagem aqui e acompanhar, temos o diâmetro occipito frontal de 12 cm, para o suboccipito frontal de 10,5 cm, para o suboccipito bregmático de 9,5 cm. Um outro movimento é o acavalgamento. Nesse movimento aqui, há uma sobreposição dos ossos da cabeça. O osso occipital, por exemplo, fica abaixo da borda posterior dos parietais, como a gente vê aqui na imagem. O osso frontal fica abaixo da borda anterior dos parietais. E um parietal se sobrepõe a outro. Assim ajuda também a reduzir o diâmetro. E por fim, o outro movimento é o assincletismo. O assincletismo são movimentos de lateralização da cabeça na passagem pelo canal de parto. De tal maneira que temos o assincletismo posterior, o anterior e o sincletismo. O assincletismo posterior é quando a sutura sagital está anterior, ou seja, quando ela está próxima da pube. Já o assincletismo anterior é quando a sutura está posterior. E o sincletismo é quando está simetricamente posicionado, né? Ou seja, a sutura sagital ela fica equidistante entre a pube e o promontório, como podemos ver aqui nas imagens e as respectivas letras. O segundo tempo, por sua vez, é a descida. É o percurso realizado, né, pelo polo apical da cabeça do feto, do estreito superior ao estreito inferior. Ele é classificado em imóvel, quando se encontra acima de -3, ajustada entre -3 e -1, insinuada no nível 0 de Lee e baixa quando está no +3. Bom, o período de rotação interna da cabeça é caracterizado pelo tempo em que a sutura sagital, isto é, a linha de orientação fetal, passa o diâmetro transverso ou um dos oblíquos do estreito superior para o diâmetro anteroposterior do estreito inferior. O grau de rotação irá depender da variedade de posição, sendo que os anteriores terão uma rotação respectivamente 45, os transversos de 90 graus e os posteriores de 135 graus. Então, é possível perceber que o período de insinuação das espáduas biacromiais é
passam pelo estreito superior através do aconchego dos ombros do bebê. Agora, o desprendimento do polo cefálico se dá inicialmente pela retropulsão do cóccix, que amplia seu diâmetro anteroposterior de 9,5 cm para 11 cm, seguido por um movimento de extensão e deflexão. Essa deflexão leva, a partir da colocação do suboccipital sob a arcada púbica, por liberar, em ordem, o diâmetro suboccipito pragmático, depois o suboccipito frontal, suboccipito nasal e assim por diante. E somente após a passagem do diâmetro suboccipito frontal é que se tem a insinuação vulvar da cabeça. E, finalmente, após o vencimento da resistência perineal, é que se tem a liberação do maciço frontotemporal. O quinto tempo do mecanismo de parto consiste na rotação externa. Ocorre imediatamente após o desprendimento cefálico, sendo constituída por uma rotação da cabeça do feto de 1/4 a 1/8 de circunferência, que promove o retorno do occipital para a posição que se encontrava durante a insinuação. Simultaneamente a essa rotação da cabeça, tem-se a ocorrência da rotação interna das espáduas, consistindo na movimentação do diâmetro biacromial fetal de uma posição transversa para uma posição antero-posterior à saída do canal. Nessa movimentação, tem-se o ombro anterior posto sobre a arcada púbica e o posterior impelindo para trás o cóccix materno. Esse conjunto de movimentos permite o direcionamento dos ombros alinhados com o diâmetro antero-posterior da pelve materna. O sexto e último tempo do mecanismo de parto consiste no desprendimento das espáduas e do polo pélvico. Tem-se a espádua anterior saindo em primeiro lugar por meio de um mecanismo de abaixamento. Em seguida, ocorre o desprendimento da espádua posterior por um movimento de elevação. Para esse último movimento, o tronco fetal sofre um leve movimento de flexão lateral, permitindo a liberação posterior. Por fim, o desprendimento do polo pélvico se dá com uma leve inflexão lateral de maneira ventral, sendo que normalmente não oferece resistência para a liberação do feto. Com isso, tem-se a liberação completa do feto. Para finalizar, colocamos a seguir uma animação que resume todos os tempos do mecanismo de parto apresentados anteriormente.